noite, senhoras e senhores. Tudo bem? Estamos ao vivaço aqui em alto e bom tom. Mais um podcast. Estamos indo pro 18º podcast. É mole? Brincadeira, né? Quase 20 já. Como é que eu aguento ficar do teu lado, cara? 18 anos e anos de insistência. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Já sabem, né? A gente já faz aquele pedido inicial. Manda o link aí para quem você conhece, para quem você quer levar um papo bacana, um papo agradável. A gente sempre fala sobre coisas relevantes, né, para a sociedade. Hoje vai ser um papo muito interessante. Estamos com um convidado aqui especial voltado aí para a área da política, né, Tom? Exatamente. Esse é um dos momentos aí que a gente sempre tem uns choques, né? Sempre, né? Porque a política é um ramo aí que, se você não surfar direitinho ali, acaba tendo muito desencontro. É verdade. E esse convidado aqui eu tenho o prazer de anunciá-lo aqui, porque é um cara que eu admiro muito na política, aprendi a admirar muito. Fui muito crítico no passado, mas hoje eu sou um fã de carteirinha, que é o Thiago Bir, né? Muito obrigado por aceitar o convite, né? A gente sabe da agenda, da dificuldade da agenda de um deputado, né? A gente acompanha, vê que de manhã tá num lugar, de tarde tá em outro, o cara parece que tem 10 do cara ao mesmo tempo. Tem porque que virar, né? Não é fácil, né, Thiagão? Valeu, gente. Obrigado. Eu que agradeço aqui estar participando. Como o Tom falou, né? A gente já está há alguns meses tentando encaixar aí e a gente vai fazer um bom bate-papo aqui. Eles estavam até me contando aqui que tem um sósia aí que eu não sei se elas não vão ter que ir atrás desse sósia aí para me ajudar no, verdade. na hora vaga, né, cara? Na hora vaga aí, porque realmente... Gostei dessa estratégia, cara. Realmente as coisas estão bem corridas, mas estamos bem felizes, né? Acho que é algo que a gente buscou bastante aí, com a ajuda de todos, conseguimos chegar nessa representatividade hoje na Assembleia Legislativa e está sendo bem legal, bem bacana. E é o modo que eu gosto, né? Tô bem agitado, bem participativo, então a gente sempre está no dia a dia acompanhando aí, sempre que a gente pode, também fora da Assembleia, também todo o nosso eleitorado, acompanhando toda a população do estado do Paraná. Isso é bacana. Cara, tem muita pergunta legal que a gente quer fazer, que não é só política, né? Eu acho que muita gente... Vamos conhecer quem é o Thiago. Muita gente não sabe, mas é só o deputado, né? Sim. E a gente até chama de Thiago, então não chama de deputado, né? Thiago, não, gente, Thiago. Né? Mas é até legal você comentar isso, porque quando uma pessoa ela começa, né, a ter uma visibilidade muito grande como figura pública, parece que o lado pessoal dela ela fica meio numa caixinha separada, sim, né? Sim. E não dá para separar, né? Não pode, né? É a mesma pessoa. Sim, com certeza. Não tem como. Então, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho da Influx? Bora. Pode ser? Bora. Bom, pessoal, sempre trago para vocês aqui a Influx. Hoje eu suspeito, né? Melhor escola de idiomas aí do Brasil. A Influx hoje nada com muita vantagem aí frente aos concorrentes por causa da metodologia que ela tem, né? Uma metodologia que permite hoje você, em 2 anos e meio, ter do básico ao avançado, aí a excelência no idioma, né? Então, lembrando um pouquinho, a metodologia da Influx, ela une 2 abordagens que são as mais eficazes do mercado, que é a comunicativa e a lexical. Ou seja, nada mais do que a gente traz o dia a dia para dentro de sala de aula. Então, a gente simula um restaurante dentro de sala de aula, com comida de verdade, o aluno ali com o menu, o professor é o garçom. Então, você simula de uma forma que... desde pedir comida, cara, até exatamente onde fica o banheiro, tudo. Exatamente. O que acontece, Tom? Todo mundo acha que é um mito, né? Que as escolas, você aprendendo inglês no Brasil, você não vai se virar lá fora, porque é muito diferente e tudo mais. Só que depende muito da metodologia, de como você vai aprender o inglês, né? Então, a Influx hoje, além de trabalhar com essa metodologia diferenciada, ela também trabalha com compromisso de aprendizado. Olha só que interessante. Ela se compromete com o aluno que, ao final do curso, ele vai tirar 700 pontos no TOEIC, que é uma prova de nível internacional que vai de 0 a 990. Claro que, para esse compromisso, ela também pede algumas coisas do aluno, como frequência, nota e tudo mais. Mas é um compromisso muito forte, é uma bandeira muito forte que a Influx levanta. E eu não conheço nenhuma outra escola que faz isso, né? Não. Como é que é teu inglês aí, Thiagão? Afiado ou não? Não, cara, o meu inglês... Porra, mas a gente ia falar... Não era entrevista em inglês hoje? Puxa, essa parte... Mas eu posso achar um substitutivo aqui. Se eu perceber, você sabe que eu tô treinando meus piá agora pra isso, né, cara? Então, porque tem que realmente... Alguém vai ter que falar inglês lá. Na viagem alguém tem que falar, cara. Eu ainda não tive, cara. A minha não parte... tem jeito, porque o inglês hoje, ele permeia faz qualquer parte de tudo. coisa que a gente faz. Com certeza, com certeza. E você, Thiago, eu acho que você deve estar presenciando isso, né? Essa evolução do mercado de trabalho,
tecnologia, enfim, inteligência artificial. O inglês, ele tá conectado o tempo Sem dúvida. Eu até falo lá em casa, né? Eu tenho 4 filhos, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte, né? Mas eu acho que assim, a minha geração é 8'3", né? Completo 40 anos esse ano. Eu acho que é uma geração ainda que passou sem falar inglês, vamos dizer assim, uma parte dela. Mas eu acho que as futuras gerações não tem mais como, Vai né? ser inevitável. Tudo é inevitável. Ou ela vai ser obrigada a ter o inglês. Ou ela fala inglês ou ela tá Fora do mercado, né? Ela já começa com uma dificuldade muito grande no mercado. Então eu acho que a questão do inglês ela vai ser fundamental para agora em diante e vai ser meio que automático, né? Isso. Talvez lá atrás a nossa geração é aquela geração que tinha que aprender na questão do computador, se virar alguma questão e tudo. E hoje virou ao natural. Hoje, né, já tem muito a gente natural. Pegou da teografia ainda, né, Thiago? Exatamente, lá atrás, ainda o finalzinho. Vocês são velhos, hein? Não é tão. Meu pai pagou um curso da teografia pra mim, cara. E hoje não, essa geração ela vai precisar e acho que ela é muito que estão colocando aqui, não é mais aquela questão do decoreba, aquela do verbo to be, né? Exatamente. É aquela parte, realmente, dessa parte de participação, de entender e a conversação. Então, perfeito. Tem tudo para... Você sabe que teve um case recentemente muito interessante. Eu estava na academia e uma moça lá que é personal e tal, ela estava me contando, ela veio me contar, foi aluna nossa, né? Ela falou assim, vem cá, preciso te contar uma coisa. Foi um pessoal na igreja lá que era uma caravana dos Estados Unidos com 40 pessoas. E o pessoal da igreja começou a se mobilizar para buscar quem sabia pelo menos um pouquinho do inglês para se comunicar. Aí ela foi lá, mas assim, meio insegura e tal. Então você vê, no dia a dia você não fica pensando quando eu vou ter uma oportunidade. Sim. Elas aparecem. Sim. Né? A gente sempre comenta aqui da oportunidade que eu acabei tendo na empresa, né? Sim. Na indústria. Né? Por falar inglês, fui para fora do país. Então, o inglês hoje a gente sabe que se você vai fazer uma viagem, tem um plano de carreira, ou até fazer uma pós fora do país, não tem como escapar. Sim, com certeza. Mas é isso, pessoal. Então, na Influx a gente está com matrículas abertas. Se você não sabe qual unidade fica mais próxima, entra lá, www.influx.com.br e veja a unidade mais próxima para você. Beleza? Fechou. Partiu? Partiu o VRB Log? Vamos dinâmica todo o tempo? Dinâmica todo tempo. A VRB Log tá... Hã? Já até decorei, já. Aí sim, né, cara? É o dinamismo, né? A VRB Log tá há 8 anos, quase prestes a completar 9 anos de mercado, né? Graças a Deus o mercado vem se consolidando cada vez mais. Não existe transporte que a VRB Log não faça. Talvez exista transporte que o cliente não queira pagar. Mas se precisar alocar jato, a gente loca. Se precisar colocar helicóptero dentro da empresa, a gente coloca. Né? A gente está aí disposto a mostrar a melhor alternativa com os melhores valores, né? Da melhor forma possível. Né? Então, procure a VRB Log. Também tem uma equipe especializada para te atender, entender qual é o teu transporte, né? O que você precisa, qual que é a tua necessidade para a gente poder atender você da melhor forma. E agora, outubro rosa e novembro azul. A VRB Log teve uma iniciativa bem legal lá dentro, que a gente vai pagar todos os exames, né, de todos os funcionários e funcionárias, tanto mamografia quanto novembro azul. Né? Parabéns. Eu acho que isso realmente cara. É incentivar né, a prevenção do câncer de mama, o câncer de Porque próstata. é fácil você vestir uma camisa, levantar uma bandeira, fazer um protesto, né? Cara, essa é uma iniciativa que eu até ia falar para você depois. Eu achei muito legal. Legal, né? Muito eu bacana, fiquei bem feliz dos outros sócios comprarem a nossa ideia, né? Que não foi uma ideia minha, foi uma ideia de todos, né? Acho que essa é a nossa política lá dentro. Eu acho que é ser humano de verdade, né? É cuidar das pessoas, né? Então, acho que a VRB Log é uma família que está pronta para te atender a qualquer momento. Maravilha. E para finalizar, nós temos a Digital Mais, que é a mais, né? Digital a mais. O Johan vai mandar um bumerangue aqui para pegar na minha cabeça aqui. Digital a mais. Pessoal, se você quer exponenciar suas vendas, você que tem um comércio pequeno, está chegando na internet agora, ou você tem um Instagram que pretende vender algum produto, o Johan, ele cuida justamente da sua rede para que você tenha mais visibilidade, mais acesso, converta mais os seus leads em vendas, tá? Então, ele está fazendo um trabalho sensacional aí com a gente, é o nosso parceiro, né? E o mais legal, se você está preocupado, puxa, mas isso vai ser muito caro, manda lá um direct para ele, não importa se você mora aqui na região ou em qualquer parte do Brasil, manda um direct para ele, que ele vai fazer uma consultoria gratuita para você. Ou seja, vai analisar quer vender mais, chama o Johan que ele vai te auxiliar, vai te ajudar, vai fazer o teu negócio faturar mais
gastando menos. Cara, me deu um susto aqui agora. Achei que você ia falar assim, vai fazer o teu negócio crescer. Aí não, né, cara? Aí é com ele. Cara, mas eu fiquei aqui, ó. Não, ele não vai falar isso, cara. Não vai falar. Não, cara. Que... Beleza. Viu, da escola que você estudou, eu fui professor, cara. Fui diretor lá. Você é louco? Então, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Isso aí. Viu, quero aproveitar, todo mundo tá entrando, muita gente aqui. Cara, como é que se fala? Se inscreve no canal... Ativa o sininho. Isso para vocês aí. acompanharem aqui. O Thiago é um dos convidados legais que a gente traz. A gente sempre traz cara do nível do Thiago, assim, que é bem legal, que vai trazer bastante conteúdo para você e experiência que você pode usar também na tua vida, né? Isso aí. O Thiago falou já de que tem 4 filhos. Meu Deus, família Como grande, é que a cara. família, como é que a família entende o Thiago, a profissão do Thiago, né? Que hoje é deputado. Sim. Porque, porra, a rotina não é fácil, né, cara? Como é que você é dentro de casa? Não é fácil, né? Não é fácil, né, Tom? Porque a gente acaba, muitas vezes, tendo que deixar, né? Então, quando a gente assume um compromisso, né? Eu vou citar o primeiro hoje, por exemplo, né? Então, eu já sigo mais ou menos, tenho uma agenda junto com a Tamara, ela me acompanha no dia a dia, já vi ali, e a gente vai mais ou menos planejando. Quando eu coloquei aqui, nós não tínhamos nada na agenda. E agora, nesse exato momento, está acontecendo a missa da primeira comunhão do Guilherme. Entrou essa semana. Eu falei, então já seguiu a agenda. Sim. Mas se tiver uma coisa prevista, então a gente sempre procura entender um pouquinho mais toda a questão para a gente ver a questão. Então eu sigo muito uma questão de agenda e de compromissos. E eles têm que seguir também. Eles têm que seguir também. Então quando vem antes, fica mais fácil. Quando surge alguma questão em cima, aí eu sigo minha agenda profissional. Mas se tem uma questão já da família, aí eu já venho colocando toda uma questão. Por exemplo, hoje foi aniversário da minha mãe. Então segue lá com uma questão. Então tem que ter uma organização, porque senão é muito compromisso, é muita agenda. E a família tem que entender, porque a política você tá no dia a dia, quando você coloca o seu nome, né? E eu venho numa família política, né? Meu pai desde 88 tá nesse meio, né? Então a gente já vem, já acompanha. E você gosta ou não gosta, né? A gente é 2 irmãos, eu e o Gustavo. O Gustavo já não é muito desse ramo político, ele já gosta mais, é engenheiro civil, toca as coisas dele, gosta de estar no dia a dia, mais na questão do negócio dele. Então, assim, não tem esse envolvimento. Porque a política é 24 horas, né, Thiago? 24 horas, então é isso que eu ia falar. Você não tem. Se o meu não para, imagina o teu. Então, assim, você segue o tempo inteiro a gente te ligando. E são N situações, né? Então, tem gente que entra fora do horário, te ligando, enfim, e que realmente precisa daquilo, né? Então, você tem que estar ali disposto a estar atendendo, podendo ajudar aquelas pessoas que estão procurando. Então a família tem que entender isso, a família tem que gostar também, tem que entender que você está ali, né? E eu procuro também fazer a minha parte. Então quando também estou, né, com meus horários tranquilos, disponíveis, que eu tiro alguns ali, aí tem que curtir e aproveitar, né? Deixar o celular de lado, deixar as pessoas ali e aproveitar a cada momento, a vida né? Pessoal precisa, a vida né, pessoal, você poder fazer aquilo de bem feito com a criança, né? E eu gosto muito, né? Eu sempre gostei de criança, sempre tive capaz. No dia a dia. O cara tem 4 filhos em casa, não gostar de criança, né? A idade, o Guilherme tem 11, vai fazer 12 semana que vem. O Felipe tá com 10, o Leonardo com 6 e o Lucas com 2. Que legal, então cara. tem para todas as idades. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando me perguntam, falo assim, eu tenho um filho lá em casa. Eu falei, qual a idade? Porque normalmente eu vou ter um lá em casa, né? 4, a probabilidade de eu ter um em casa é muito grande, né? Então acaba. E é tudo menino. Tudo menino, tudo menino. Então não para. Se deve ficar maluco, né? Viu? Mas tem algum deles que você vê que já pode ser goleiro, porque dá um time de futsal, né, cara? Aí você joga de pivô. Goleiro ainda nenhum. Mas eu falei que no futsal, né, que é 5, né? Eu vou no gol ali, que eu não aguento correr mais mesmo. Então vamos pro gol e solta a bola pra rapaziada. Legal. E tem 2 ali que é fanático pro futebol, né? 3, porque o Leonardo agora tá começando também. O Guilherme, que já adora futebol. O Lucas, o pequenininho, é doente por futebol, ele não quer assistir desenho. Por exemplo, 2 anos. Eu nunca vi criança que 2 anos que não assiste desenho. Não quer saber ele pitadinho, não quer. Ele quer futebol. Então você tem que pôr no YouTube lá, jogou, qualquer jogo. Não, ele aceita qualquer coisa. Pode, solta no YouTube um jogo lá e ele começa a acompanhar o jogo. Você também gosta muito? Gosto muito também. Aí o Leonardo que veio, o Felipe que é mais... Ali o Felipe já é mais uma outra parte, mais para outros tipos de desenho, já
um outro estilo de... Já é mais intelectual, né? Exatamente. Olha só Tem que uma legal. dificuldade, porque daí eu não gosto muito dessa parte e acaba me batendo, tem que de vez em quando dar uma pesquisada lá. Mas os outros Tá 3 no são universo bastante dele. ali de futebol, então lá em casa você entra, tá passando um jogo praticamente É bola 24 correndo na horas. casa. E brinquedo é bola, né? Bola pra tudo que é lado, porque realmente é... E o legal do futebol, né? A gente brinca tudo, mas também tira um pouco, né? Hoje a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, que é a tecnologia, né? Celular, tablet, videogame Em e tudo mais. excesso é As péssimo. telas, né? A gente nós que acompanhamos o dia a dia, a gente já tem uma preocupação, né? E conversando até a nível de estado, prefeitura, né? A gente tem uma questão que a gente tem que fazer uma desintoxicação também dessa parte, né? Então, porque cada vez mais nossas crianças são acostumadas a tudo na tela. Sim. Então, a gente também tem que procurar, então, fazer com que elas façam outro ambiente, né? A gente se costuma... Muito difícil, né? Porque Antes, é refém, antes a gente falava que o futebol, enfim, o esporte, tirava da rua. Isso. Hoje ele tira da rua e tira do celular, cara. É mais um benefício que tem, né? É porque a gente era criado na rua, né? É, a gente era Então, criado na antigamente era uma briga para a criança entrar para casa, né? Exatamente. E, né, era uma briga para você sair da rua, ficar em casa, enfim. E agora é uma briga para você sair do tirar É que do hoje- celular, do sofá e tudo mais, né? Então, Hoje eu vejo até dificuldade da gente levar as nossas crianças para um esporte coletivo. Porque antigamente é como vocês falaram, né? Poxa, na rua ali era todo mundo. Né? Sim. Então não importa. Todo mundo se conhecia, não né? importa a classe social, não importa se você, sei lá, estudava em uma série e tudo mais. Todo mundo mesclava. Hoje, a conexão que a gente tem é pela internet. sim. Como é que você vai conectar hoje? Eu quero jogar num time de futebol. Se a criança, por exemplo, não tem uma condição de estar numa escola, né, às vezes boa ali, que aí tem um time, alguma coisa organizada, como é que chega isso para... É mais Tá difícil. cada vez mais difícil, né? Os Eu campinhos queria- de Várzea tá... Eu queria, antes da gente começar né, a fazer as perguntas, Thiago, que você falasse, quero conhecer um pouco mais. Quem é o Thiago, cara? Conta a sua história, de onde você veio, onde você nasceu. Quero saber tudo, cara. Então vamos lá. Aproveita. Eu sou o Thiago, aqui de São José dos Pinhais, né? Nascido e criado aqui. Como eu falei, sou de 83, 26/11/83. Legal. Estudei no Pedro Moro, no Colégio Unidade Polo. Depois passei ali pelo Colégio Ideal, antigo Colégio Ideal aqui de São José dos Pinhais, né? Aí comecei a minha carreira acadêmica. Me formei fisioterapeuta pela PUC em 2002. Depois fiz pós-graduação em gestão pública. Não E quis aí, seguir essa carreira de... eu segui por um ano mais ou menos, né? E até eu brinco, né? Tinha o meu próprio consultório, né? Onde que eu fazia, bem pertinho do Hospital São José, ali na João Ângelo Cordeiro. E tinha o meu ponto. Mas o pessoal mais me procurava para fazer política do que para ser atendido. Era outro atendimento. Acabava o pessoal procurando, porque eu sempre gostei, né? Você então, queria ir pro outro lado, mas a galera volta pra cá. volto pra cá e acabava muitas vezes fazendo, né? Eu sempre gostei da fisioterapia, né? Atuei ali então por quase... Eu trabalhei também na Clínica Equilíbrio, na Rua Joinville, uma clínica bem conhecida ali. Atuei quase 8 meses lá, depois abri o meu consultório, então eu tinha esse atendimento. Mas aquilo que a gente começou no programa, né? Quando você está na veia política, você tem aquilo dentro de você, você acaba indo e quando você vê, você tá dentro. E aí aceitei um convite do então prefeito de Cetim para coordenar a campanha dele, 2012, isso. Aí eu vim na coordenação da campanha, ficamos lá, ajudamos. E aí, então, a gente começou uma história dentro do município. E ali a gente começou. Depois vim ser convidado para ser secretário de esportes, onde que a gente começou todo um trabalho na Secretaria de Esportes, no desenvolvimento, procurando isso tudo que a gente está falando aqui, gerar oportunidade para as crianças, para os jovens, abrindo mais espaços públicos na questão esportiva. Massa. Depois de 4 anos, me candidatei aí pela primeira vez como vice-prefeito. Foi uma experiência mais ou menos, como tudo, né? Por que você achou que não foi tão... Eu acabei me elegendo e acabou não dando muito certo, né? Na questão política tem umas questões... Não deu liga. Acabou, assim, tendo muita dificuldade, né? O Toninho era o prefeito e acabou tendo alguns problemas. Tá. E naquele ali... Porque é um casamento, né, Thiago? É um casamento. Você tem que estar junto a todo momento, a todo instante. E é acabou... estratégico, né, cara? Acabou tendo algumas dificuldades e aí acabou que a gente acabou não seguindo, com 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Né? Eu era secretário de obras no momento. Eu digo até que a secretaria de obras foi 1 ano
ano e 4 meses parece que foi 10 anos da minha vida, né? Pelo tamanho do aprendizado que eu tive. Que legal. Porque foram muitos aprendizados, até um conhecimento da cidade como um todo, né? Uma coisa é você conhecer a cidade superficialmente, de um lado para o outro, conhecendo vários pontos. Lá não, lá você conhece a cidade realmente, todos os lugares, as necessidades, não, uma os cidade rios, do tamanho os de São José, potenciais, né, cara? onde que pode, o que não pode, onde que vai, eixos e tudo mais. Então ali foi assim, para mim foi muito bom, que me deu uma noção muito boa. E após isso, vim então ser secretário de governo, daí já na gestão da prefeita Nina Cincha, o qual aí sim ela me deu mais uma outra ideia, né? Que daí é conhecer a prefeitura por dentro, secretaria que a gente chama de secretaria meio, aquela secretaria no qual a gente está em contato diário com os secretários, com os diretores, então a gente tem um dia a dia muito próximo à prefeita, e você tem esse contato, então também se começa a conhecer de uma outra forma. Então foram vários pontos até chegar a essa candidatura de deputado estadual. Então quando hoje eu chego, né, que eu tive a felicidade de me eleger agora com 50.948 votos e ser um representante na Assembleia Legislativa, ela me dá essa condição de conhecer o que o prefeito, o secretário, conversar de igual com o prefeito, né? Então, muitas vezes, muitos colegas que estão entrando agora não tiveram esse conhecimento. Então, a gente sai à frente, porque você já sabe o que ele está pensando, sabe o que é as necessidades, sabe o que você pode ajudar. Então, são pontos importantes que no dia a dia a gente veio passando. Então, eu tenho já uma experiência nessa área, conheço mais ou menos o que a gente pode estar somando e ajudando no dia a dia na Assembleia hoje, através de todo esse trabalho que a gente passou aqui. Então, uma história se resume, né, esse início em São José dos Pinhais, né, muitos anos aqui, estudando, me formando, vivendo na cidade e hoje expandindo esse trabalho agora para a região metropolitana e para a nossa capital, Thiago, aqui, que é onde eu represento. Bom, para quem não sabe, o Thiago é filho do Francisco Bir, né? Isso. Teve quantos mandatos de deputado? 5 mandatos. 5 mandatos. E foi vice-prefeito, foi vereador. 2 mandatos de vice e 2 de vereador. Então você cresceu, a tua infância teve uma parte que foi política. Tem alguma história que você lembra, assim, quando você é criança, fala assim, putz, cara, isso me marcou pra caramba. Eu tava debaixo da mesa ali, os caras estavam... Em 88, a campanha, ela não tinha os moldes de hoje. Era uma campanha totalmente diferente. E se usava muito na época, não tinha nem a impressora colorida ainda, praticamente. Não existia. E aí você conhece também o Miguel, que é o meu tio, né? E o Miguel sempre foi o cabeça ali na parte de marketing, ou na parte de pensamento, de ideias. Estratégia era ele. Então, ele e o pai era uma junção boa justamente por isso, né? E aí os dois criaram, então, uma questão, eles viram que dava para fazer uma mistura lá. Então, criou um cartaz, um pedaço vermelho, um azul que se juntava, ficava azul, vermelho e o fundo era branco, né? Porque se imprimia o vermelho e deixava os vazados, como se fosse o nome e o número. Então, a cor original do branco não parecia. Então, parecia o quê? Colorido, né? Você fazia a junção e era o que eles conseguiram. E com isso foi um destaque em 88. E aí, só que eles precisavam... Então, era permitido, na época, colocar nos tapumes de obras. Na época, tinha as obras, era aquele tapume de madeira, assim, de madeira, quando você tinha uma autorização, depois veio, por exemplo, a pintura de muro, veio outras coisas. Então, vinha aquela autorização. E aí, então, tinha que fazer isso aí. E aí, era feita uma cola, se não me falha a memória, de amido. Então, a minha memória era com 6 anos, vendo minha mãe na cozinha de casa, mexendo cola, com o panelão, fazendo a cola, o pai com a equipe ali com um pincel, umas brocas, uns negócios, já colocando ali numa caminhonete ali, jogando tudo, e tinha que sair correndo, porque o amido, ele tem um tempo. Então, se ele esfriar, ele empedra. Então, tinha que sair muito, tipo, vamos aqui. Foi. Então, ele saía rapidinho, passava para colar, tudo isso para fazer. Então, era uma coisa lá atrás. Depois, a gente já veio também com uma nova, porque não existia jingle nas campanhas, então, naquela época. E o pai criou, na época, o hit era o da Xuxa, Hilarie. Então, ele colocou aquilo, daí tinha uns animais, assim, que os meus primos, tios, se fantasiavam de cachorrinho, gatinho, não sei o quê, colocavam tudo aquilo e saiu na cidade com uma Kombi.
Também para chamar atenção, Caramba. aí fazer a distribuição ali do Santinho e tal. Então são coisas que marcam, né? Isso eu devia ter no 89, 6 anos. Então marcou para mim toda aquela época lá de acompanhar. Depois a gente veio numa evolução, né? Daí já veio para 92, daí já era uma campanha um pouquinho mais, já tinha um pouquinho mais de estrutura. Aí a gente foi para 96, onde ele foi candidato a vice do Cetim. Aí já vem a época dos shows mícios. Começa o show mício. Mas começa o show mício com muita dificuldade também. Porque não tinha hoje a questão para você alocar um palco. 95? Por aí? 95. Eleição de 95, né? Para assumir 96. E aí você não tinha então, uma condição. Então o que você fazia? Estacionava um caminhão, subia no caminhão, colocava umas caixas de som E o pau torava. e ali fazia. Ali foi muito a época do Mandioquinha e Clarice. Nossa, né? é verdade. Então, Mandioquinha e Clarice era muito show. Muitos shows na época com isso, né? Então, tinha o apresentador que tinha... Até o Celso ainda, que trabalha com a gente. O Celcinho, não sei se está acompanhando ou não. Dá um abraço para ele. O Celcinho era dessa época. Fazia apresentação ali. Ele não tá falando que você é velho não, Celcinho. Ele tá falando que você é experiente, tá? Não, o Celcinho aqui, mas é o Celso que trabalha hoje na Secretaria de Esportes. O Celso locutor. Baixinho, né? Baixinho. Então, é pra ele que eu tô falando. pra Eu ele não tô chamando você de velho, não. Tô chamando de experiente. E ele que fazia toda a apresentação junto, tal, com o Mandioquinha. Ele chamava até o Mandioquinha, acabou nos deixando na pandemia, né? Acabou vindo a falecer. E o Mandioquinha subia com a Clarice, fazia uma apresentação e tudo mais. Então era muita dificuldade para você montar tudo isso. Era tudo e muito sofrido. atingimento, né? Para você ramificar, né? Aí, é muito mais difícil. Muito né? mais difícil. E aí, Você quando a faz gente chega local, em 2000, já, quando a gente acompanha, chegar nos 2000, aí já vem os grandes shows. Começa a vir daí todo o shows. Não sei se vão levar Senhor Banana. Nick Renner. Toda essa ali, que daí era mais fácil. Você trazia um show, reunia lá, sei lá, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, e aí Eu começa já a te falei trazer. que eu vendi muita água, Thiago, nesse showmício? Nesse showmício, não. Cara, então enquanto a galera na minha sala tava curtindo lá, eu tava com uma caixinha de isopor, vendendo água, Olha, vendendo que refrigerante. legal. Até contei Do esses- lado do real ali. do lado do lado do real, que é a van hoje. A van hoje. Ah, a única- Aí chegamos ali, cara, peguei a caixinha, desci do carro, Léo. Desci com a caixinha, tudo faceirinho ali. Vou vender minha água, refrigerante, cerveja. Cara, primeiro cara que eu parei, o cara falou assim, eu quero tudo. Nossa, que alegria. Cara, peguei, tava escuro, né, cara? Peguei o dinheirinho, coloquei, cheguei pro meu pai e vendi tudo de uma vez só. Na hora que meu pai pegou o dinheiro falso, cara. Nossa. Cara, e nós numa pindaíba do cacete, cara. Que raiva, cara. Cara, o cara fazer isso com uma criança, o cara desse coração de muito pedra, coração né? de pedra, né, cara? Coração de pedra. Cara, e daí foi uma decepção esse dia. Só uma passagem rápida aí, porque... Mas era triste. Pra quem não, né? Eles estão falando real ali era o supermercado real antigamente, né? Real, Hoje depois passou o coletão, Coletão. e hoje é um gelone, né? Então é uma história legal E pra ali quem... onde era a van, era um terreno Era o terreno, onde que vazio, eram né? feitos os shows. Os shows eram feitos ali. Então ali, depois... ali na frente da própria Câmara, né? Também foi feito alguns... Então, ali onde daí eram depois já revocados. veio algumas questões, veio avançando, e depois eram feitos daí sim, já na Praça do Verbo Divino. Ali teve até um show muito grande do Tijuana na época, teve nossa, outras que vieram, e também uns shows muito grandes. E depois também, a questão como foi avançando, os shows foram sendo levados para os bairros. Então, no Jardim Cruzeiro, Guatupê, Afonso Pena, onde é o ginásio hoje, o Max Rosman, ali aconteceu Nossa, vários verdade, shows. verdade. Porque daí o Max também, né? Ali onde que é o Max é uma concentração grande em todo o grande Parece que eu Afonso voltei no Penas. tempo aqui, cara, pensando Então, nessas coisas. muitos shows na época aconteciam ali. Então, era uma política que você tinha. E aí vem, então, ali nessa época também era a questão dos muros, já aí, né? Pintando Então, a gente em muro. 88 era naquela questão da cola. Aqui nós estamos falando agora 96 do 2000, aí já eram os muros, que você já podia fazer os O muros. chaveirinho. O chaveirinho. Minha mãe tem o chaveirinho do Chico até hoje lá. na casa dela. Boné, você podia fazer, então era uma série de fatores. E aí a gente pula mais uma etapa, vem para 2008, onde já vem uma série de proibições, Restrições, que não né? restrições que você já não pode mais ter. Então, a gente acompanhou todo esse processo. Então, como, vamos dizer, como criança, o que eu tenho é de toda essa história, o trajeto Caramba, acompanhou tudo, toda a essa história evolução, da né, política. E como eu gostei, sempre tive no meio, a gente acompanhou tudo isso para que... Como que foi essa evolução E da agora, política. cada vez, toda eleição de 2 anos tem mudança significativa, né, cara? Sem dúvida, Todo ano tem, né? Hoje foi um dia que eu atendi muita gente no escritório, né? E os candidatos ainda estão falando da última... Não, porque na última eleição se elegeu assim. Eu falei, gente, já mudou de novo. O processo ele é muito rápido. Hoje entrou questões
que já o coeficiente já é outro, a porcentagem é outra, a porcentagem no partido. Nós não tinha questão, por exemplo, que um partido tinha que fazer 80% do coeficiente eleitoral. Hoje a gente já tem. Ou a questão do 20% na direta, 10 na direta e 20 na indireta. Então são coisas assim que para o público que está assistindo muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo. E por isso que é tão complexo. Às vezes o cara pergunta, por que você não se elegeu? Isso, fez 2.000 votos e o outro fez 1.200. Sim. E é difícil. A maioria das pessoas não entende esse cálculo, né? Não consegue entender porque é esse muito... cálculo, como funciona. Não, e é complexo, né? Não é complexo. Eu imagino. Então, eu não faço ideia como é que é. E ela mudou. Pra você ter uma ideia, o ano passado foi uma questão, esse ano ela já alterou novamente. Então, se você não estiver acompanhando, olhando, vendo, você é ultrapassado. E é isso também vem esse processo. Esse processo ele vem se adaptando. Quem não acompanhou esse processo ficou para trás. Ficou para trás. Ô, Thiago, deixa eu já pegar um gancho. Você que acompanhou toda essa trajetória dessa evolução, né, da política e tal, principalmente das propagandas, né, o marketing que você poderia fazer e tal. Você não acha que, de certa forma, foi benéfico para que a gente entenda que a política ela acaba sendo cada vez mais refinada para quem vota? Por que eu falo isso? Porque hoje eu entendo, né? Lá há 10, 15 anos atrás, as pessoas votavam por aquele que era mais famoso, aquele que fazia o melhor show, aquele que dava um benefício, apresentador, era uma figura pública. E eu vejo que isso, a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer, mas hoje a gente já entende que, preciso entender mais quem é o cara. Você não acha que todas essas mudanças aí acabaram evoluindo e afunilando para que cada vez mais as pessoas comecem a olhar para quem realmente precisa estar lá? Ainda a gente tem muito disso. É o chamado voto de imagem que a gente chama. Que é aquela pessoa que tem um voto de imagem relacionado a um programa. O exemplo disso é o Tiririca, né? Tiririca, ele... E outros, né, que saíram, outros aqui no estado, você faz. Só que isso, o que ele tem uma alteração. Muitas vezes, aquele apresentador trocou, já não está naquele programa, ele acaba perdendo, mas entrou um outro apresentador, uma outra pessoa. Que é famoso. Então, acaba muitas vezes. E isso é muito ruim, porque daí o eleitor que vota normalmente no voto de imagem é aquele eleitor que ele não lembra em quem ele votou. Porque foi aquele momento, ele foi para a urna, ele viu aquele nome, aquela pessoa, e depois ele não faz esse acompanhamento. Ele não sabe o que aquele parlamentar está fazendo. Se ele está trabalhando, se ele está indo lá, se ele está trazendo recursos, investimentos, se ele está no dia a dia. O acompanhamento é crucial, né? Crucial. Um exemplo disso, não vou citar o nome do deputado, mas teve um deputado na eleição retrasada para deputado, que ele foi um dos mais votados de São José e não trouxe R$1 para São José, cara. Sim. Tem um recurso. Então, o voto fez de quase 12 mil votos. Já sabe quem eu tô falando, né? 12 mil votos. É muito voto. É muito voto e pouco retorno para a cidade, né? Então, mas você sabe o que eu tô falando? Até, já que eu não falamos o nome, né? Mas um dia eu encontrei ele falou assim, cidade boa, hein? Fiz 12 mil votos, não precisei mandar R$1 para lá. Então é triste, porque é para nós que estamos no dia a dia, lutando, né? Eu tenho trabalhado muito hoje com a questão do mandato de resultados, para mostrar para a população, e a gente enfrenta uma grande dificuldade aqui no nosso município de São José dos Pinhais. Por nós estar colado na capital, a gente tem a UNE, o rádio, a TV, tudo na capital. Você não entra nessa programação. Então, a nossa programação, vocês são expertos nisso, o Facebook, Instagram, ele tem uma dificuldade de entrega. Ele não entrega para tudo aquilo que está te seguindo, tudo que está no dia a dia, todos os seus amigos. Ele entrega para uma parcela pouca. Sim, é pontuado. Então, a população tem... Mas isso tem mudado, né? A gente ainda está num processo de evolução, as pessoas estão acompanhando, e é importante esse acompanhamento. Porque elas têm que saber quem realmente está no dia a dia, buscando, trazendo. Para que ela continue com esperança e até renove o voto, ou para que ela nunca mais vote naquele cara, né? Exatamente. Mas eu acho que o acompanhamento, para mim, agora falando como eleitor, o acompanhamento é muito difícil, né? A gente não tem o hábito de acompanhar. Isso. A gente não tem o hábito de acompanhar. Tem o hábito de acompanhar o presidente. Porque o presidente é o que está mais exposto na mídia. É que são as ações que vão causar para todos, né? Uma decisão do presidente, ele mexe em todos, né? Sim. Então você acaba tendo um acompanhamento maior. O governador, você acompanha mas é tão importante quanto, né? Sim. Poxa, um vereador, cara. Porra, depositei meu voto no vereador, o vereador tá dando nome pra rua, né? Colocando lombada, pedindo lombada, como você fala, né, Tom? Então, esse acompanhamento, eu acho que o nosso papel aqui também é conscientizar as pessoas, né? Sim, com certeza. Busque, eu sempre falo. Hoje em dia fica muito mais fácil de você fazer uma pesquisa.
A Com hora que certeza, Você, isso você é a tira hora. o celular do bolso, cara, você tem a vida de qualquer político, cara, na palma da tua mão. Sim, sabendo o que ele está fazendo, onde que ele Exato. esteve, o que está acompanhando. Então, isso faz. E isso sim mudou muito. Isso daquilo que a gente fala de 88 para hoje, a pessoa quer saber o que você está comendo até muitas vezes, onde que você está andando, com quem você está andando, como que é teu ambiente familiar. Isso hoje o político moderno tem que ter tudo isso. Isso conecta, né? Tem que fazer essa conexão. É. Então a família também, até isso, acaba ficando exposta. Ô, Thiago, então, já que nesse você momento. falou de trazer recursos e tal, cara, acho que pergunto todo São Joséense aqui. E o Hospital de São José, cara? Sai, não sai? Que pé que tá? Sai. Como é que tá? Eu vi que até o Geraldo teve lá, né? Vocês estão trabalhando acho que em conjunto para trazer recursos pro município. Como é que tá a Por situação? uma obra grandiosa como essa, Tom, tem que ter o esforço de todos nós, né? E quando a gente falava na questão de Brasília, São José com o tamanho que tem, foi um absurdo nós não ter um representante de São José dos Pinhais em Brasília. Hoje a gente tem, e isso acaba abrindo nossas portas lá, porque a gente possa também falar porque uma importância numa obra como essa a gente precisa. Então, quando a gente assumiu a gestão da prefeita Nina Singer, 2020, existia já uma questão de um recurso, 50 milhões, do Finisa, que é da Caixa Econômica, de empréstimo, para que a gente pudesse executar. O Toninho tinha deixado um projeto de um anexo ao Hospital São José. Então não seria um novo hospital, seria um anexo, que é uma coisa bem diferente do aquilo. Só que o Hospital São José ele tem 70 anos. Como que você faz uma conexão num projeto novo com uma estrutura de 70 anos? É difícil pra caramba. É muito difícil. É muito complexo tudo isso. Então você Às tinha que vezes vai fazer sair mais caro. mais caro e muitas vezes não se fala, não se conversa muitas vezes. Isso é igual uma reforma de casa, né? Você E, pega uma se casa, você esperar, reformar, Tom, vocês conhecem muito bem o Hospital São José, era em cima do estacionamento. E onde que você vai estacionar todos esses carros? Porque você vai aumentar a demanda. E é bem no centro ali, né? No centro, não teria. Então, assim, hoje você tem que pensar em tudo quando você vai pensar nisso. Não pode mais. Então, a Nina segurou hoje, começou a conversar e vimos a necessidade de montagem. Aí fomos buscar um novo lugar. Qual que é o local que mais cresce agora? O nosso plano diretor está apontado para onde hoje? Para a região de Colônia Rio Grande, Santo Antônio e essa região, né? Então, que é onde que é o crescimento do município. Então, a gente foi procurar uma área, achamos uma área que está na Rui Barbosa, com a Tenente Djalma Dutra, que atende essas expectativas, com 2 entradas. Então, a prefeita fez a desapropriação da área. Então, o primeiro ponto, terreno, ok. Passa para o projeto. Vamos junto ao governo do estado, conseguimos o projeto no Paraná mais competitivo, onde as empresas acabam fazendo uma participação, enfim, legal, tem um aporte de impostos e conseguimos também o projeto. O projeto já avançou, já deram a parte de terraplanagem. Aí vem a terraplanagem. Então já foi para um processo licitatório. Aí que muitas vezes as pessoas não entendem. O processo licitatório foi aberto, foi concluído, mas entrou o recurso. E aí as empresas estão ali e a prefeitura não consegue avançar. Mas o que é esse recurso? O recurso é assim, ó, nós primeiro, estamos concorrendo na licitação. Você foi o primeiro, eu fui o segundo. Entendi. Eu tô questionando o teu valor, enfim, eu inventei algum questionamento. E tá no direito dele, entendeu? De questionar. Só que atrasa tudo. E você não pode cobrar, porque isso é dentro do processo. Tá dentro da legalidade. Faz transparência. Então, se você acessar lá, só que as pessoas cobram como se fosse uma questão política. E não é, uma questão de legalidade, de abertura. A gente vive numa questão de transparência. Mas você sabe o que acontece, Thiago? Eu, de novo, né, olhando pelo lado do eleitor, o problema é que a gente tem um acompanhamento de tanta ineficiência do nicho político que acaba, quando tem alguma coisa nesse sentido, o cara... Paga o preço. Ele fecha os olhos. Isso é conversa dos caras. Isso aí. Isso aí. Entende? Então, mas mesmo assim não parou. Então, esse aí vai ser resolvido até agora, acho que nos próximos dias, e inicia então a questão da terraplanagem. O projeto, fase final, a gente já foi até apresentado para nós, já tudo mais, já está na fase das correções, a questão hoje, né, uma questão muito grande, é a questão do bombeiro, uma questão toda ambiental. que tal. Ambiental já está 100%, já está resolvido. Legal. A questão agora é do projeto arquitetônico mesmo. Então, tá para ser concluído até o final do ano, e aí sim vai para o processo licitatório. A gente já conseguiu, junto com o governador Ratinho Júnior, junto com o secretário Beto Preto, um aporte de 50 milhões para esse projeto. E o Geraldo, junto com a prefeita Nina e junto com a secretária Débora, estiveram em Brasília agora para também ter um aporte no Ministério. E a prefeitura também vai ter um aporte. Então, ele vai acontecer. Então, tá tudo bem na sua programação. Muita gente pergunta, Thiago, beleza, vai ter a construção, né? Tu entende que vocês estão trabalhando muito para levantar o recurso para levantar o hospital. E o pós? Tá sendo conversado com o governo federal para ter repasse
para esse hospital, para mantenimento dele mesmo? Sim, sim. Inclusive, hoje o nosso repasse é abaixo já, né? Por isso que eu falo da questão, por isso que a gente muitas vezes cobra nessa questão federal e por isso da representatividade lá em Brasília é importante para abrir essas portas para que a gente possa mostrar que o nosso repasse estava errado. Então isso foi mostrado agora, eles conseguiram, só com isso a gente vai ter um aumento desse repasse via Ministério de Saúde para a Prefeitura de São José dos Pinhais. Então a gente vai ter reflexo na melhoria do atendimento agora. O repasse ele é calculado pela quantidade de habitantes, é isso? Não, ele é pelo que o que de serviço o hospital oferece. Então, se você tem maternidade, ortopedia, a cirurgia eletiva, a cirurgia... Depende de tudo que você vai tendo, você vai subindo numa classificação. Bacana. E com isso. E muitas vezes a gente não tem. E temos que lembrar que o nosso hospital é porta aberta, né? Então, a gente aqui atende a demanda. Então, muita gente... Lá, e você não pode negar. Você não pode negar se vir gente de outro estado. Outro país... Tá aqui, a gente é porta aberta. A gente tem essa referência como entrada. Puxa, mas então, é uma estrutura, então, bem robusta, né, cara? Bem robusta. Não é fácil. E uma estrutura cara, né? Então, por isso que tem tudo isso. Então, tudo isso está sendo pensado para que a gente possa ter no hospital. E a gente está pensando no hospital para ter para as futuras gerações também. Não adianta montar um hospital hoje e ter ali. Um mandato, mas dentro da saúde, a gente não pode pensar só também na questão do hospital. Porque onde que está o gargalo da saúde? Na atenção primária, que é os postos de saúde, as UBS. Então, a gente já tem procurado. Eu mesmo coloquei mais 2 UBS para vir para São José dos Pinhais. Para a gente ter uma UBS lá no Blanco Pombo, na região do Guatubê, e mais uma UBS aqui no Barro Preto, para dar esse atendimento para a população. E aí o Barro Preto pega um pouco do interior de São José ali, né? Da zona rural também. São Marcos. Não, São Marcos já tem essa UBS, né? É que a região do Barro Preto cresceu muito, Tom. Não sei se você tem passado por ali. Aquela região do Del Rey. O Del Rey já, né, também. Mas próprio naquele corredor do Barro Preto, muitas residências saíram, né? Chegando até o São Francisco, né? Tem a região do São Francisco, aquela região toda cresceu muito. Então, porque hoje uma unidade de saúde ela tem que ter até 18 mil habitantes. A questão setorial dela. Setorial, hoje o correto seria até 18 mil. E a gente sabe que muitas vezes, em alguns lugares, passam muito longe desse número. Então, se a gente tiver uma saúde pública mais próxima, a prefeita tem colocado agora também estendido os horários em algumas unidades até as 7 da noite, para que com aquele trabalhador, aquelas pessoas que não possam ir no dia a dia, no horário de trabalho, tenham mais 2 horas a mais no dia para que elas possam ir. E com isso também aí desafoga nossas UPAs, né? A gente tem 2 UPAs, uma reabertura no Afonso Pena, da Rui Barbosa, e mais a nossa UPA Afonso Pena. Então a saúde é muito complexa. Então a gente tem desde a atenção primária, a questão da emergência, também é suporte do hospital, para que a gente possa estar no dia a dia podendo ajudar tudo isso. Então a gente tem muito essa atenção, esse cuidado, para que a gente possa ter essa evolução também na questão da saúde. E é um tema que eu trabalho muito no dia a dia. Não, eu imagino. É possível fazer alguma parceria, eu não sei como é que funciona isso com a parte privada, com as empresas, seja na manutenção ou seja na construção desse hospital ou não? Na construção, sim, né? A construção é feito um processo licitatório e aí é feita a construção através de uma licitação, né? Que é uma empresa que ganha do certame. Eu digo de aporte da empresa, para que seja, sei lá, um benefício para a empresa no futuro? Não. Não tem. Existem algumas questões, quando você tem o módulo licitatório, agora que não vai vir na minha memória aqui, é que quando você coloca um bem, por exemplo, um terreno da prefeitura, algo, e ela pega aquela licitação para tocar, mas não é o modo que vai ser tocado. Entendi. Isso levaria mais tempo. Thiago, claro que a gente sempre vai puxar a sardinha para perguntar sobre São José, mas acho que esse é um assunto que está no estado, assim, né? Devido às grandes chuvas, a gente passou um período aí de muita chuva. O que o deputado Thiago e o governo do estado estão fazendo para as cidades? A gente viu que a União da Vitória, né, sofreu muito, São José dos Pinhais sofreu muito. Rio Negro, né? Rio Negro, cara, tudo debaixo d'água. Sofreu muito. O que o governo do estado, o que o Thiago, o deputado, tá fazendo para... Então a gente participou de algumas reuniões de emergência, né? Rio Negro também é uma cidade que eu atendo, né? Do prefeito James e de todo o pessoal lá. É onde que a gente tem o leito do Rio Iguaçu, né? A gente está sofrendo muito com essas chuvas. Ainda bem que aqui até no município de São José, essa chuva não teve tantos casos, né, de alagamento assim, porque você pega Rio Negro, foram 1.500 afetados. Você pega a União da Vitória, mais de 5.000 afetados. Então realmente é grande, né? É muito grande, né? Numa proporção extremamente
extremamente preocupante e perigosa tudo isso. Então, tudo isso. O governo tem feito o atendimento emergencial através da Defesa Civil, tem feito os alertas, tem feito o dia a dia, o acompanhamento, tem feito também aquilo que pode ser feito na remoção daquelas pessoas que precisam de abrigo. Então, tem esse contato diariamente. E também tem liberado recursos emergencial para que ele possa recuperar a cidade, né? A gente sabe quando tem uma questão como essa, de grandes proporções, né? Ela precisa de uma recuperação mais rápida. Então, esse recurso, quando é emergencial, ele vem do governo do estado e governo federal, dos dois, né? O município precisa decretar estado de emergência, estado de calamidade, para que possa fazer o mais rápido possível esses conceitos. Então, o governo tem feito, o governo tem participado também de perto para que a gente possa estar ajudando esses municípios, porque realmente foram inúmeras pessoas que acabaram tendo suas casas atingidas e tudo mais. Uma pessoa que foi criada na enchente, né? Onde eu moro ali, cara, a gente tem uma vez por ano, pelo menos, a gente perdia tudo que tinha dentro de casa. A gente sabe o quanto é triste e o quanto é ruim. E ali mudou muito, né? Mas graças a Deus, ali teve uma obra que foi feita que mudou a nossa realidade, né? Sim. E a gente falou muito do paliativo, né? Do atendimento emergencial. Tem alguma coisa que o governo está pensando em fazer, principalmente nessa bacia ali do Rio Iguaçu, de União da Vitória, que seja efetivo, assim, faça isso aqui, vai minimizar, assim, pelo menos 50%, 60% de risco de enchente? Bom, eu sei que eles estão fazendo alguns estudos, né? Mas essa questão do volume de chuvas, como foi... É coisa que é difícil, né? de controlar. Então, é daquelas coisas que acontecem de cada 10 anos, Entendi. 15 anos. Acho que a última, se não me falha a memória, era quase há 20 anos atrás, né? E é um volume muito alto, né? Então, assim, muitas vezes, até na nossa população, que acabamos invadindo um pouquinho em cima, né? Onde estão os rios, se a gente respeitasse, né? Aí falando de um modo geral, a população como um todo, a gente acaba avançando em alguns pontos e aí também a gente acaba tendo esse problema que chega uma hora que a natureza cobra a conta também da gente, né? A gente sabe que alguns pontos tem falha, mas também alguns pontos, infelizmente, a própria evolução acabou expandindo e não tendo esse ali. Então, essa questão de União da Vitória, eu sei que eles têm feito alguns estudos, né? Não acompanho diariamente, porque aí são outros deputados que acabam atendendo a região, mas eu sei que eles estão fazendo, mas eu sei que o momento foi muito forte, né? E principalmente, eu sei que o volume foi muito, muito além do esperado. Acho que choveu praticamente o que seria no semestre em semanas. Né? Muito pesado, né? É muito pesado, né? E ficou concentrado, né? A chuva ficou concentrada naquela região. Então, isso acabou prejudicando muito. E em São José, eu vi moradores. que a prefeita anunciou essa semana que vai ter... Estão fazendo um estudo para retirar algumas pessoas ali do modelo, onde é sempre muito forte ali, né? A gente está muito próximo ao rio, né? Muito próximo ao rio, né? São áreas que muitas vezes... Né, quem é a gente para recriminar, mas muitas vezes um morador que não tem uma condição, enfim, acaba indo morar inapropriado, né? Inapropriado e acaba entrando naquele lugar e tendo, né, ali. Só que são lugares que realmente não pode ter um morador porque ele está muito próximo do córrego. E pior que a gente tem isso no Brasil inteiro, no né? Brasil inteiro. Então acaba tendo, e isso é uma questão de saúde pública, uma questão habitacional. Então são projetos que a gente tem que estar recorrendo, buscando o mais rápido possível para que a gente possa ter, né? Mas a gente teve aqui, como o Tom falou, na nossa cidade, a gente tinha a questão então ali próximo ao Porticar, onde que o Tom tem residência, onde foi criado, que teve a questão do Rio Ressaca, que foi corrigido. Tivemos a cidade de Jardim com a questão do extravasor, antigamente, né? Lá atrás, quando a gente falava 2000, inícios de 2000, a cidade de Jardim ficava embaixo d'água. Eu não tenho dúvida que com essa chuva aqui, se não tem o canal extravasor, com certeza, acabava tendo. Então hoje a gente tem toda a questão do canal extravasor, tudo isso fazendo essa contingência de água, né? Tem umas criação dos parques que foram no todo, né? Teve um videozinho de uma pessoa reclamando da questão do Parque São José estar alagado, mas o parque, uma das funções é essa mesmo, é alagar o parque, né? Alaga o parque para não alagar o bairro. Exatamente, mas é por isso que ele um escoamento, exatamente. Então é justamente para isso, né? Na hora que ele está seco, ele serve como um parque para lazer, por isso que não pode ter nenhuma obra ali, mas ali é justamente para isso. Na hora que uma emergência, é o parque ele serve que é como uma bacia ali daí, exatamente. Né?
para depois... Isso, ele absorve essa água para depois essa água novamente entrar no fluxo para que ela possa fazer. Então, muitas Muita gente vezes... não sabe disso, não sabe, né? Então, a gente viu eu até... não sabia, né, pessoas colocando lá, preocupadas, mas a função é essa mesmo. Vem a água para cá, porque ela faça a sua expansão e depois ela volta pro leito para ela fazer. Então, justamente por isso. Então, são vários pontos que a gente conseguiu avançar na cidade. Hoje a gente tem a questão do modelo, que é uma região que a gente precisa, mas também temos que entender também que a gente tem que ter políticas públicas né, controlando a questão de lugares onde não pode ter moradia. Que isso é extremamente importante porque a gente não tem futuros. Porque senão a gente hoje vai lá, corrige, mas daqui a pouco quando você vê, já são outros moradores naquela região. Tiagão, e 10 meses, desculpa, não. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Vai, não resisto. aproveita. Tô com uma 10 agulha meses aqui. de mandato. 10 meses de mandato. O que você... Não deu 10 meses ainda, né? O deputado... Assumi em 1º de fevereiro. Fevereiro, então... 10 meses. Vamos falar 10 meses. Quais foram as realizações do Thiago nesses 10 meses? O que tá para acontecer? O que você pode falar do teu mandato nesses 10 meses? É pouco? É muito? O que você... Então, o deputado é a ponte, né? É o que faz a ligação entre Estado e governo, o Estado e os municípios. Então, no dia a dia. Então, toda essa experiência a gente buscou. Então, são muitas coisas que a gente está procurando trazer. São algumas emendas impositivas que a gente pode estar apresentando. Lembrando que a emenda impositiva, que não é impositiva, é uma emenda que a gente pode estar indicativa. A gente indica, porque a impositiva é aquela que todo vereador aqui no caso São José do SP tem. Mas ainda, por incrível que pareça, a Assembleia do Estado do Paraná não temos a emenda impositiva. Mas vai rolar a emenda positiva? Estamos tentando, mas não é fácil. Não é fácil ainda. Vai mexer com o genome, né? Aí ainda a gente não consegue. Eu acho que a emenda impositiva é algo que precisa por parlamentar, é importante, né? Mas ainda a gente não conseguiu aprovar. Porque a gente tem a emenda indicativa, onde a gente pode estar indicando esse recurso para ser destinado. Então, dentro disso, a gente fez algumas indicações, mas essas emendas elas são pagas no próximo ano, né? O orçamento entendi. É sempre um ano anterior. Então, a gente já fez algumas questões para que a gente possa estar fazendo importantes aqui. Então, a questão, por exemplo, de reformas em colégios estaduais. São vários colégios estaduais que receberam recursos indicativos para que a gente possa ter uma reforma, uma melhoria. Então, são colégios que receberam 50 mil, outros receberam 100 mil reais para que a gente possa fazer essa evolução. Então, o Colégio Unidade Polo, o Shirley Machado, Costa Viana, o Guatupê, Juscelino, foram vários colégios, o Shirley Machado, que receberam esse recurso para que eles possam fazer um investimento de melhorias. Isso é uma escola mais bonita. Essa escola mais bonita, ele não pode fazer construção. Então, ele pode fazer uma pintura, uma reforma, uma melhoria para os alunos. Uma fiação, enfim, aquilo que precisa. Uma troca de equipamento, alguma coisa. Equipamento não, tem que ser dentro de uma estrutura do município. Que já existe. Do município não, desculpa, do colégio. Que já existe. Ah, entendi. Você não pode trazer coisa nova. Isso. Tem que fazer algo que possa melhorar o que já existe. Isso. Deixar, vamos dizer assim, é igual o nome do programa, é mais bonito, né? Ou mais seguro, enfim. Né? Quando se trata, por exemplo, da questão de cabos. A gente sabe que um colégio ele precisa de uma atenção constante. Sim, imagine, com 500, 600 alunos, outros com 1.000 alunos. Estamos falando, por exemplo, o Colégio Costa Viana, onde eu estudei, é um colégio, cara, tem muitas décadas aí, né? Muitas décadas. Ele precisa mesmo dessa... Então, nessa questão dos colégios, a gente fez essa questão. Outras é a questão de pavimentação, que a gente está trazendo. Por exemplo, tem a questão aqui da subida aqui, de quem está ali no Barro Preso, Zacarias, Campina do Taquaral. Tem uma subidão, fugiu o nome agora da rua. É uma rua importante que faz todo o elo de ligação do contorno ali perto da Gestamp, na entrada da Gestamp. Então, é um saibrão que tem ali, quase 900. Eu não vou lembrar o nome agora. Vamos ver se o pessoal aqui nos ajuda. Manda aí que estão aqui no comentário, que agora fugiu aqui de cabeça, não vê o nome aqui. Então é uma rua importante porque ela faz todo o escoamento daquela nossa área rural. Campina do Taquaral, o Zacarias, Barro Preto também fazendo essa importante ligação. Outro ponto importante é a questão da causa animal. Uma questão que eu tenho um compromisso com a questão da causa. Estão trazendo recursos para que a gente possa fazer mais castração também. Né, dos animais, que a gente sabe que esse é um dos caminhos, um dos caminhos que tem, né, na questão da causa animal. Na questão do esporte também, a gente está trazendo recursos para que a gente possa ter mais equipamentos esportivos, a questão de uniformes, a questão para o pessoal do judô, do pessoal do karatê, jiu-jitsu, tudo isso também fazendo um incentivo bem grande aí para eles.
Como eu falei também já da saúde, né, que a gente colocou recursos. Então são vários os pontos que a gente colocou. Tem aquela ligação também de São José com Mandirituba. Recursos ali como emenda impositiva. E outros dando sequência em trabalhos que era do meu pai já, junto com os prefeitos, né? Então a gente tem, por exemplo, a ligação agora Mandirituba São José dos Pinhais. Uma religação que o Tom conhece muito bem, região do Marcelino, né? Região... É lá que eu conheci minha poraca. É lá que você conheceu. Então eu tenho uma questão bem interessante. Quando eu era secretário de esportes, né, eu encontrei um pessoal de lá, eles falavam assim, mas nunca vai chegar o asfalto no Marcelino. São muitos quilômetros, né, Tom? Aqui longe, do centro até o Marcelino, né? Da minha casa até o Marcelino, até a igreja lá dá 30 quilômetros certinho. 30 quilômetros. Eu acho que eu até ia falar da prefeitura até lá, que seria um marco, assim, acho que deve dar 35. Deve dar 35. Então, muitas vezes as pessoas não tinham. E na época, o asfalto ele parava um pouquinho adiante ali da cachoeira. Né? Até mais ou menos naquela pontezinha, né? Depois que você faz aquela curva. E aí que eu peguei na época como secretário, a gente conseguiu levar até a Fazenda Rio Grande. Depois a gente conseguiu avançar até a rotatória do Agaraú. Depois a gente pegou no Agaraú como secretário e levamos até a Cutia. Eu já falava, opa, foi um avanço grande. Mas nós precisava desse desenvolvimento, as cidades. E aí o governador entendeu. Hoje a gente tem um contorno que muitas vezes está travado, o contorno ele é sobrecarregado. Então, você precisa fazer uma ligação, por exemplo, da 116 com o contorno ou com a 376 e você só tem o contorno como escoamento, muitas vezes com essa dificuldade. E com isso, agora, a gente vai ter por Mandirituba fazendo da 116, você entra em Mandirituba, entra por essa ligação, sai na Domingos Benevenuto Moleta, vira à direita na Raimundo, a rua Raimundo, não vou lembrar agora o sobrenome dela, e vai sair já no Campo Largo, muito próximo da Volkswagen Audi, e já sai na 376. Então vai ser um corredor extremamente importante e é o que eu defendo muito, uma região metropolitana forte, com mobilidade. Então assim, tudo isso... Para quem é produtor rural, cara, pro escoamento ali vai ser fantástico, né? Fantástico. Processo pro Ceasa, o cara tem várias alternativas para o Ceasa. Sim, né? E você vai ter. E temos que lembrar que naquela região ainda vem a Electrolux, né? Que é um trabalho da nossa prefeita aqui de Nina, que trouxe a Electrolux para São José dos Pinhais, vai estar começando agora, no próximo ano já, fazendo sua fábrica. São 1.500 empregos diretos, 1.500 indiretos. Então, o que vai acontecer? Então, aquela região nossa vai se expandir muito. Uma região que vai ter uma questão e um fluxo muito grande. Então, essa obra ela vai fazer uma conexão entre a nossa metropolitana, entre Mandirituba, fazendo Rio Grande, São José dos Pinhais, fazendo um eixo importante. Nós temos um outro eixo que o governo do estado está fazendo, que aí sai da Roça Velha, ligando Roça Velha Malhada, Malhada Murici, que é a Júlio Carvalho Gomes, e a João Limpinski, também que é um eixo importante, fazendo por um lado ela vai fazer uma paralela com a 376. Exatamente. Então, cara, olha que legal. A gente consegue tirar esse fluxo e dar um fluxo dentro da cidade, entre eixos importantes. A questão da obra do viaduto Bradesco, como ficou conhecido também, que está avançando muito, uma obra do governo do estado. Mas logo a gente vai precisar também ali no Pinheirão, né, Thiago? Porque a gente acaba fazendo lá no Bradesco, né? Acaba eliminando esse afogamento que tinha ali por causa do semáforo. Sim. Mas agora a gente vai mudar um pouquinho para volta ali no Visconde, né? Ali a gente já tem, até o projeto deve estar finalizando, Tom. Ali é um projeto para fazer agora o viaduto da Visconde, que faz a ligação do centro com o Jardim Cruzeiro. Aí a gente acaba com... Aí elimina o sinaleiro. Exatamente. E um outro ponto que também a prefeita deve emitir ordem de serviço, que é a questão do anel, fazendo a ligação agora da 376 com a Alameda Arpo. Ah, legal. Que é tão esperado também, né? Principalmente ali para a tua região, para a minha, que é do Braga, São Pedro, para toda aquela região. Muitas vezes a gente fica... não tem onde sair, você tem que sair lá no Hotel Estradioto, lá que todo mundo conhece. E hoje não, a gente vai poder descer ali a trincheira, né? Que ficou conhecida como trincheira do Posto Cônsul. O Cônsul já foi embora, tá como hoje é o Posto Condor, mas ainda permaneceu. Então vai ter também ali, essa aí já está com ordem de serviço, então logo já inicia essa obra que também vai dar um fluxo interessante ali para a região. Então são muitas coisas, Tom, que a gente está trabalhando por esses primeiros meses aí, que a gente está procurando atender e ver o que a gente pode estar somando para que a gente possa trazer ainda mais recursos e investimentos e estar no dia a dia buscando para que São José dos Pinhais avance cada vez mais. Legal. A questão do transporte, a gente não podemos esquecer o novo terminal, né? Também tá Afonso Pena, né? Afonso Pena. Também é um terminal... Onde que vai ser ali o... Bem próximo a Rui Barbosa, com Alfredo Pinto. Perto do Boticário. Boticário. Lá embaixo, né?
Lá embaixo, Isso, perto bem na daqueles esquerda. condomínios ali. Você é isso? indo sentido centro, Guatupê, passando a fábrica do Boticário pro lado direito. Ah, tá. Então Sim, é sim. uma... Próximo, quase próximo da 277 ali, né? Isso, Lá próximo. no pé né? dela lá. Quase no pé da... Que Ali legal. também Já- que vai... Isso já está aprovado, já está... Não, isso está em execução. Ah, já tá em execução. Está em execução. Legal. Vai ser entregue agora, no início do ano. Já Que uma bacana. obra que vai fazer toda uma diferença também na questão da mobilidade aqui para nós, né? Porque o transporte Mas aí coletivo é o que a aquele gente sofre terminal, muito hoje. Ele também. continua? Aquele terminal que é um pouquinho Não, mais para aquele cima? ali fecha-se, Desativa abre, aquele- desativa, entendi. retira-se Ele vai o até terminal o dali, abre-se a Rui Barbosa reta ali, né? Ah, vai servir abrir. como escoamento também. Escoamento, cara. não Legal. vai ter mais os balões, né, de retirada, a Rui Barbosa vai passar em linha reta ali. Eu até Então, achei é um que ia almoço. usar para alguma outra finalidade. Não. Ali retira-se e traz a cerca mais próxima ali do ginásio. Uhum. Axel amplia Aham. e você legal. faz a abertura da Rui Barbosa em linha reta, vamos colocar assim, né? Ô, Tiagão, e com 4 moleque em casa, tem alguém que tem uma veia política também lá? Já deu pra sentir ou não? Quem que vai ser Já. o cara que vai te acompanhar nessa caminhada aí, cara? Tem um que onde eu tô, ele tá direto, que você conhece bem, que é o Guilherme, Ah, o o mais Gui. velho. Que gosta da via política, gosta de estar no dia a dia, gosta de estar no lado. É impressionante, né? Ele tem um tempinho, agenda. Porque hoje essa criançada, eu também vou te contar uma coisa, hein? Tem uma agenda Tem, também. às vezes mais Meu forçada que a nossa, né, Deus cara? do céu, cara, quantia de Bem aniversário. diferente da gente, né? E não sei o que, e Tinha muito aqui, e tempo para aquilo. não fazer nada. É. Eles não têm mais esse Não tempo. tem tempo. E aí ele, quando possível, sempre tá me seguindo, tá junto, gosta de estar no meio, então sempre tá me ajudando lá no dia a dia. Eu queria voltar só Desculpa, um pouquinho. pode falar. Agora eu sem vou deixar problema. você falar agora. Não, eu vou mandar ele embora. Aí... Eu vou no banheiro e já volto. Não, mas não é. É que o Tom ele tem um conhecimento muito mais profundo, né? E eu já. As minhas perguntas é mais voltada para os leigos Sim. mesmo, né? Que não é o meu métier, né? Então eu conheço um pouquinho da indústria, conheço um pouquinho do empreendedorismo, mas o ramo político, para mim, tem muita coisa diferente. E eu queria, Thiago, se você pudesse explicar exatamente qual é a função do deputado estadual. E junto com isso, para eu entender um pouquinho, como que você lida, porque por ser estadual, você não consegue apenas... Na verdade, você não pode só favorecer São José dos Sim, Pinhais. Como é que sim, você sim, faz sim. essa conexão com as outras Então, cidades são do vários estado? pontos, né? A questão do deputado estadual é aquele que faz a questão desde a criação de leis, o acompanhamento, a questão de fiscalização e também essa parte de interlocução com os governos. Então, nessa parte, quando a gente fala de representatividade, né? Eu tenho uma veia muito municipalista, né? Legal, Então, ok. tem deputados, por exemplo, que defendem um segmento, outros que defendem uma Sim. bandeira, Sim, sim. outros que defendem... Eu sou muito um deputado municipalista. Então, por isso que toda vez que você vai me ver, vai ver praticamente falando dos municípios. Sim. Porque eu tenho essa ideia. Porque eu acredito muito, quando a gente defende o município, a gente defende, são políticas públicas que vêm para a população local e acabam tendo benefícios. Perfeito. Então, a gente tem muito isso. E dentro da Assembleia, a gente tem a questão então, da criação, tem a participação, por exemplo, na questão das comissões, por um projeto ser aprovado. Primeiro ele passa pela sua constitucionalidade, pela sua legalidade. Sim. Passando por ali, ele vai para os temas de debates. E esses Então, projetos nem sempre vai ser voltado para o seu estado ou para o seu... não, ele é voltado para o Estado. Mas- Todo projeto de lei que passa lá, ele é voltado para o Estado como um todo. Ah, tá. Isso. Desculpa, não é federal. Não, é ele é estadual. Beleza. Então ele vai, Ok. então desde que ele passe por ali, aí vai para sua, vamos dizer, um projeto da área de saúde, vai para a saúde, pega um projeto de esporte, daí vem para mim, que eu presido a comissão de esportes, o que eu vou dar junto com a minha comissão, são mais alguns deputados que fazem parte, se é da saúde, educação, cada um tem o seu bloco temático para que possa estar debatendo. Essa comissão dando ok, aí vai para ver se há necessidade, por exemplo, de passar pela comissão de finanças ou não, ou qual que seria mais necessário, e aí vai para o pleno, que é ir para o plenário para que possa ser votado. Aí Entendi. faz 3 votações para que aí vai para o governador. O governador pode ainda sancionar ou não a lei. Aí é uma questão, né, porque o governador vai fazer a avaliação para que possa ser feito. Tá. Então, o prefeito, ele tem... O papel dele é mais de gestão e o seu é mais desse intermédio aí, de busca de Isso. recursos. E o deputado ele vai mais com o governador, né? O prefeito é mais Entendi. dentro do município junto aos vereadores, né? Perfeito, Que daí perfeito. fazem a mesma função do legislativo estadual, mas aí a nível municipal. Sim. Então, Dentro do município. justamente por isso minha pergunta, porque o Tom me ensinou muito
mas nesse âmbito mais particular, que é dos vereadores. Isso. Então, Mas é muito parecido. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Uma proporção A proporção maior Legal. é uma questão daí mais estadual e a questão junto ao governador. E aí, como você falou, você sempre vai procurar fazer essa conexão, claro, voltado mais para São José, mas também fazendo a conexão com os outros sim. municípios. Aí que entra mais essa parte daí de representação. Legal. Então, o que é o dia a dia, que também é uma das funções de estar representando, buscando, defendendo as bandeiras e fazendo essa ponte entre Estado e município. Ô, Thiago, qual que foram as cidades que você mais teve voto aí? Hoje eu represento aqui São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Agudos do Sul, Quitandinha, Rio Negro, Mandirituba também é uma cidade que foi muito bem votado. Aqui a nossa capital Curitiba, Salto do Itararé. Eu acho que foi assim as que mais assim. E aí a gente tem mais contatos também com algumas cidades aqui da região metropolitana. Mas as que tenham mais ligação são essas que estão mais aqui próximo, né? Que a gente da São Lepe aqui. Pega aqui também Piem, Rio Negro, entre outros aqui que a gente sempre está no dia a dia fazendo esse atendimento. Ah, legal. Porque até o prefeito tem uma referência daí, né? Sim, Pô, sim. Meu deputado, ele até chama, né? Meu deputado. No início do ano, tudo o prefeito recebe para ele colocar quem que são os deputados que representam ele. Então ele tem que ele indica quais que são. Então essas cidades que eu falei, os prefeitos me indicaram como os representantes das legal. cidades. Legal. É legal. Bacana. Eu tenho mais uma pergunta, porque, como eu falei, estava falando para o Thiago aqui, Tom, eu estou mais na pele do leigo aqui, né? Então, eu estou mais na pele de como eleitor. Thiago, você vê algum caminho para que as pessoas quebrem essa crença de não se envolver com a política? Porque o que eu penso? Hoje eu sou um cara muito interessado não só pela política, né? Mas pela economia mundial, a economia do nosso país. Então, eu busco isso. Mas você vê algum caminho para que as pessoas abram mais a mente para entender um pouco mais de política? Eu acho que a facilidade é pela notícia, né? Antigamente a gente era aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, né? Com a dificuldade, quando você não tinha informação, muitas vezes a pessoa não se interessava. Sim. Hoje ela acaba recebendo, queira ou não queira, a política está no nosso dia a dia. Principalmente quando se vive um país como o nosso, que está dividido, né? Polarizado, né? Desde a eleição acabou, mas a disputa não, né? No dia a dia ainda, a gente falando num grupo de direita, outro de esquerda, e isso acaba fomentando muito. O que é bom, porque há uma discussão maior, e o que pode ser ruim, que muitas vezes aquela pessoa que já não gosta se irrita com a política e daí que ela não quer ouvir falar mais. Pois é. Ela fica pé da vida e acaba excluindo tudo e a todos que tentam chegar e falar, né? Sim. Eu mesmo, quando eu acabo querendo falar com alguém, de repente, que não é do circo e tal, o cara já vem com os dois pés porque ele não quer receber a informação. Então, para ele, político não presta e não tem aquela mentalidade. E aí, isso é reflexo na urna, né? Que é onde a gente vê o voto em branco e o voto nulo. E o que não vai votar. Que deve gerar em torno de quase 30%, 35%. Decide uma eleição, né? Hoje a gente vê que as pessoas repetem e normalmente muito, então né? é aquele que vai para a rede social e depois fica reclamando, Vai descer o pau dele. Ele não vai fazer o papel dele. Só que ele não faz o papel dele, não Isso, faz a função isso. que ele teria que fazer. Não, eu ia comentar só um gancho. Hoje as pessoas repetem muito o que elas ouvem. Então você até falou que tem notícia e tal. O problema é isso. Se eu tenho já um viés, o meu mundo está fechado para aquele viés. Eu não abro a minha cabeça pro que tem lá fora. Então, eu vejo muito isso. Por mais que você não goste de uma ideologia, nem tudo que está lá é ruim. Sim, então, mas veja, né? Nós fomos acostumados há quanto tempo aí de Jornal Nacional e as mídias alternativas a repetir o que os caras falam. Sim. Então, se tá na TV, quantas vezes você não viu alguém falando, não, mas eu vi na TV? Aquilo era Ela verdade, considera como verdade. Então, eu vejo hoje, é muito difícil, porque você está falando de mudar a cultura de um país, né? Sim, sim, sim. Culturalmente, a gente não está preparado para votar. Isso é a questão também das fake news, né? A gente acaba recebendo e muitas vezes você não sabe que aquela informação, se ela é verdadeira ou não é verdadeira. Então, ou se é uma opinião. É uma opinião, exatamente. Porque entre
verdadeiro, falso e opinião são Tem muita- 3 coisas diferentes, né? O cara que tá mentindo, o cara que tá omitindo uma opinião e o cara que tá falando um fato, Sim, que é a verdade. sim. É difícil. Só aproveitar que eu vi que o Lucas Pigato me mandou aqui, o nosso secretário de trânsito aqui me mandou a rua Teófilo Negosec. Obrigado, Lucas. Valeu, Eu estava tentando lembrar ali, mas a memória falhou. Eu guardo bem o nome das ruas aqui, mas a Teófilo Pois é, eu fico pensando que missão, cara. acabou falhando ali, não vinha a Teófilo Negosec também, mas essa é uma rua que é extremamente importante, que a gente também teve esse compromisso. Então, na questão de deputado, quando se perguntou aqui, e até a questão das leis também, então a gente tem procurado também, uma das nossas bandeiras é a questão do autismo, né? A gente tem procurado defender, apresentando projetos, leis que nós possa defender. Então estão em análise ainda, nenhuma dessas leis foram aprovadas, mas a gente tem colocado também essa questão importante como pauta dentro da Assembleia Legislativa para que a gente possa estar também naqueles que mais precisam, criando políticas públicas para que eles possam ter a sua defesa dentro da Assembleia. E a gente está vendo uma crescente constante, né? Hoje a gente tem número os dados, de autista, né? De 1 a cada 36 crianças, Olha, né? cara, que é eu altíssimo. tenho em casa, né? O Felipe, o meu segundo filho é autista, né? Então a gente acompanha diariamente, a gente está no dia a dia. É uma tratativa diferente. Então você tem que saber como que é. Então é um aprendizado todo dia com ele junto em casa. E a gente quer levar isso também para quem precisa, né? A gente sabe que precisa um suporte, né? Não só os autistas, mas também a gente precisa ter um suporte para as mães do autismo, né? Que tem um filho autista, porque é complexo, é difícil muitas vezes, elas não têm a informação, então... Mas aos pouquinhos a gente vai tendo. A gente tem uns trabalhos muito interessantes. Tem a dona Antônia aqui, que é da ONG falando sobre autismo, que tem um trabalho fantástico aqui dentro do município. Outras pessoas, ela me ajuda muito no dia a dia. Até quem está nos assistindo também, né? Fica o convite para que quem tem uma ideia, uma sugestão, pode estar nos apresentando. O Tom agora apresentou uma sugestão que a gente está avaliando, estudando para que a gente possa pôr como projeto de lei. Então, são pessoas que de repente a gente não entende de tudo. Sim, mas pode ser que alguma pessoa que está nos assistindo quer colocar, quer ter até uma o contribuição. Juliano, eu conversei com o vereador Juliano, ele já apresentou um projeto de lei sobre a espinha bífida, que também é um caso que vem aumentando também. E é uma doença que pouca gente conhece. Sim. Mas um simples fato de colocar ela no calendário do município, né, para que nos postos de saúde estejam lá exposto o que é espinha bífida, como que conscientizar a população, conscientizar, né? como é que como é que se trata, existe tratamento, o que existe, né? Às vezes a falta do conhecimento, eu acho que o conhecimento salva, né? Salva. Então já estamos indo para os finalmente, mas eu queria algumas perguntinhas finais aqui, Thiago. Hoje, você agora vamos voltar um pouquinho para o lado ser humano. Eu sei que é difícil separar as duas coisas, né? Porque estão conectados. Mas qual que é o seu maior assim, objetivo com a política? Para você, assim, que você consegue visualizar? Seu sonho, né? De uma forma mais aspiracional e que possa ser concretizado. Como é que você... deixar um legado de trabalho, de resultado, que as pessoas possam ver realmente aquilo que a gente foi eleito para estar lá na Assembleia para poder fazer a diferença. Fazer a diferença em prol da população, trazendo recursos, investimentos, deixando leis que realmente possam ajudar a população de uma maneira geral. Então, é isso que eu penso hoje. Esse é o trabalho que eu faço no dia a dia. Então, muitas vezes me procuram assim, mas você não vai ser candidato a prefeito? Eu falo, não, gente, eu fui eleito para deputado. Hoje eu não posso deixar isso. Hoje, se for candidato, é uma possibilidade ou não de ser eleito, mas se for, você vai deixar uma vaga para uma outra cidade, para um outro local, de repente. Não, a gente foi eleito para isso. Então, nesses 4 anos, a gente vai estar lá para representar e poder ajudar os nossos municípios, ajudar no dia a dia, para que a gente possa ter resultados importantes para a população de uma maneira geral. Bacana. E é interessante que quando a gente fala de legado, é algo muito mais profundo, né, Thiago? Sim. Não é você, às vezes, fazer alguma coisa física, né? É você gerar mudança na vida das pessoas, né, cara? Por exemplo, a gente falou agora da ligação Mantilituba-São José dos Pinhais. Se a gente se vê daqui 20 anos, quando a gente começou a nossa conversa... Eu acho que isso é sensacional. A gente falou aqui, né, de 80, quando a gente começou a nossa conversa, que 88, 96, olha quanto que a gente evoluiu. Sim. E se imaginou lá, quando a gente for falar 2045, Sim. como que vai estar São José dos Pinhais em 2045? Vamos estar com 600 mil habitantes,
ou mais, menos, como que vai estar essa mobilidade, onde que vai estar, eu não tenho dúvida que essa área que a gente falou ali vai estar muito avançado. Hoje não se pode construir, né? Hoje tem toda uma questão, mas os avanços dos planos diretores vai apontar para aquela região. Então a gente, com a industrialização, tudo aquilo vai se conectar. Então Sim, a gente vai ter uma região. Então isso é legal, de saber que a gente fez parte de todo esse processo, essa ajuda para o desenvolvimento da cidade como um todo. Sim. E aquela pessoa que não se interessa por política, né? Eu acho que esse recado precisa ficar. Pode ter certeza que alguém que se interessa vai fazer um trabalho. E Isso você aí. está na mão da outra pessoa. Exatamente. Então eu sempre. Eu tinha essa visão, sabe, Thiago? Eu nunca gostei, nunca fui fã de política, mas eu comecei a entender que se eu não me interessar, Alguém vai se interessar. e eu não sei quais as intenções dessas pessoas. Sim. Eu tô na mão de. Eu tô na sorte do destino. Sim. Né? O que der, beleza. Agora, quando eu começo a fazer o meu papel de buscar, de conversar com um amigo do lado, né? Você estava falando sobre fake news e tal. Tem um amigo que, puxa, na época de Lula e Bolsonaro e tal, e ele, Bolsonaro pra caramba, e tudo que ele via, ele postava. E eu sempre fui o chato da turma. Eu ia lá, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Não é verdade. Viu, fulano, você postou um negócio aqui, mas isso aqui não é legal, não. E aí tem uma vez que ele brigou comigo. Tudo que eu posto lá, você fala que é errado. Eu falei, então, te convido a fazer uma reflexão antes de postar. Sim. Busca, Sim. se interesse antes de divulgar. Hoje, Thiago, eu tenho na minha cabeça que você tem a sua importância no meio político, mas eu não posso me omitir da minha importância. Com A certeza. minha importância, às vezes, é com o cara que trabalha comigo. É que quando você fala em participar da política, muita gente fala assim, eu preciso ser candidato. Não, Não é não, isso, né? precisa. Participar da política É acompanhar. É acompanhar, é pesquisar, é ir lá no gabinete do Thiago, conversar com a equipe. Sim, sim. Né? Não encontrou o Isso. Thiago lá, vou conversar com a equipe do Thiago. O que o Thiago tá fazendo? Tem uma demanda. O cidadão tem esse direito, Sim, né? De com participar, certeza. né, Legal, cara? legal. Com certeza. E são poucos que fazem isso, né? Pouquíssima gente conhece a Assembleia. É. Pouquíssima gente frequenta a Assembleia. Sim, com Né? certeza. E a Assembleia está de portas abertas para receber o povo, né? Sim, Então, com certeza. vai Tá lá. pra Pô, isso. tem quantos deputados? 54. 54 deputados. Vai nos 54 gabinetes e vê o que os caras estão fazendo. Sim. Né? Eu acho que é o dever. Você falou de autismo, eu também não posso deixar aqui de lembrar, mandar um abraço pro pessoal da Love Kids também, que a gente está sempre em ligação, sempre em busca também de recursos e ajudando também. Né? Vou convidar o Thiago para conhecer também o projeto, tenho certeza que ele vai lá e vai ajudar de alguma forma. Claro, né? com certeza. Vamos estar lá sim. Não. Maravilha. Fechamos, Cara, então? Infelizmente, porque eu ficava mais umas 3 horas aqui. Não falamos de futebol, graças a Deus, porque ontem não foi um dia bom. Né? O que aconteceu ontem? Pois é, eu queria Cara, que eu não você sei, cara. relembrasse aí pra gente. Cara, o que eu São Paulo não aconteceu. entrou em campo ontem? Não, São Paulo não entrou em campo ontem, cara. Filha da mãe, cara. O Atlético ganhou, né? Ganhou Você foi 3-2 ontem? América. Não era aniversário da minha mãe. Ah, é, Mas aí tava com ela lá ontem. Mas acompanhei pelo celular ali um pouquinho. Foi com alguns sustinhos ali, mas. Viu? E você joga, Thiago? Jogar é uma palavra meio forte ultimamente. A gente entra em tento. campo. Que legal. Entra em campo. É, o cara né? é humilde, cara. Você Você joga Viu? É Viu, pivôzão. Tom? Você não goleiro. sabe o que o Macares me armou agora, esse final de semana. Foi lá uma pelada, tava o Alex, tava todo mundo lá, os ex-jogadores e tudo. De repente, quem vai sair? Alex. O Macares entra. Eu falei, não, Acabou. eu vou substituir o Alex, velho. Logo de 300 pessoas aqui pra assistir. Depois do cara Falei, desse, eu falei, não posso. Não, tem que ir. E ficamos ali, acho que quase um minuto brigando. Eu e o Macares. Porque ele queria que eu entrasse e eu não queria entrar. Ô, Macaris, Você mesmo. você tá de brincadeira, né, cara? Resultado, ele me empurrou, eu tive que entrar ali, mas com vergonha, Tom, porque, meu Deus, substituiu o maior de todos aqui, né, o Alex. Não, o Alex é um gênio, fenômeno, né, cara? gênio da bola, é independente, né, eu sou atleticano, ele é coxa branca, mas a gente tem que reconhecer, o cara, foi um talento fora da curva. O maior aqui no paranaense estado, né? de todos os tempos, Foi né? muito, Com ele certeza. jogou demais. A gente Então, sempre diz, né, que acho que o mais injustiçado do futebol sem brasileiro é dúvida. o Alex, né? De não Sem ter ido pra uma dúvida. Copa do Mundo, né? É. Todo mundo e fala isso. né? acabei lá, tava os amigos do Tachinho, que é o irmão do Alex também, foi lá em Colombo, foi bem legal. Então a gente sempre O gosta Tachinho é pré-candidato lá, né? pré-candidato lá em Pô, que Colombo legal, também. cara. Tem um trabalho espetacular lá na região de Colombo, ali, sempre fazendo. O Tachinho também uma ligação muito forte com o esporte. Então, bem bacana. Assim como a Rosilete tem aqui em São José dos Pinhais. legal, muito Ela legal. com o Macares também, um trabalho bem bacana aqui. E eles fazem lá. Então, foi bem legal, foi divertido. E essa eu já E o posso sol de contar. rachar. O sol de rachar. E essa eu já posso contar pra todo mundo, que eu substituí o Alex. É moral, hein? Já entrou pro currículo, né, cara? Nem relou na bola, mas eu substituí o Alex. né? Mas você entende agora o que aconteceu aqui no podcast passado? Que a menina cantou e tocou lá no
no violão. Depois, como é que eu vou pegar no violão depois do talento? Não tem como, cara. É a mesma coisa, velho. Não dá. Como é que você vai ralar na bola, né? Não tem. Thiago, eu queria deixar a minha visão aqui. Cara, é muito legal pra gente conhecer quem é, né? Quem é por trás da figura política. Pra mim, eu acho que é muito interessante. Eu acho que o nosso papel aqui é desmistificar que existe uma separação. Não, o cara é assim na vida pessoal e o cara é assim na vida política. Porque se você não tem o seu coração naquilo que você faz, cara, você não vai fazer com toda a sua dedicação. Sim, né? com certeza. Então, acho que foi muito legal. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, né? eu agradeço aí. Espero que você tenha gostado também, né? Muito bom. A gente Porque viu que aqui é loucura, né, eu cara? gosto dos podcasts por isso, né? Porque a gente fala de coisa séria, fala de coisa, mas dá muita risada também. Que acho que essa é a nossa vida. É esse, né? É esse. Mais a gente tem descontraído. tudo, mais descontraído. E uma vez eu ouvi o pessoal comentando, né? Já falei aqui no podcast, mas vale a pena relembrar, que o podcast, na verdade, ele é a fogueira moderna. Antigamente, você contava as histórias numa fogueira. Né? Numa fogueira, não tinha muito recurso. Então, o podcast, pra mim, hoje, é essa fogueira. É um bate-papo gostoso, né? Muito, muito e descontraído, né? Show de bola, galera. Muito obrigado. Pô, aproveitar mais uma vez. Segue a gente aí, dá uma moralzinha pra nós, né, Nel? O programa Ativa é o ruim. sininho. O programa é ruim, mas o convidado é sempre bom. É isso aí. Esse é o nosso dilema. São bons, os meninos são bons aí. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite pra vocês. Valeu, já sabem, pessoal. né? Um abraço. Toda quinta-feira, 7 horas da noite. Vamos estar aqui, a gente vai insistir nesse projeto, que é alguma coisa que é algo que a gente faz com o coração mesmo. verdade, né? a gente gosta. Então, obrigado a todos aí e uma ótima noite pra vocês. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, até. Tchau, tchau. Valeu. Cara,